E aí pessoal, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos falar sobre aquela parte da nossa mente que nós chamamos de mente consciente. Olha, essa parte normalmente a gente acha que é a que comanda tudo, é a que dá as ordens, mas nós vamos descobrir, se você seguir o vídeo até o fim, que ela não manda muita coisa não. Ela só explica, dá razão, mas geralmente essas razões não são exatamente a causa das coisas que nós vivenciamos, das nossas ações, sentimentos, etc. Você duvida? Então fica aí até o final, assiste o vídeo e depois coloca aí nos comentários o que você achou a respeito. Mas antes, não esquece de assinar o canal, de curtir, de ativar o sininho aí e compartilhar para quem você quiser. Beleza? Vamos até o vídeo? Um abraço, até lá! Vamos lá? Vamos dar início aqui ao nosso tema e vai ser música mesmo. Ok? Pessoal, hoje nós vamos falar então, vamos dar continuidade na série do nosso livro-tema, Desbloqueie o Poder da Sua Mente, que é o nosso sexto encontro. Pastor Paulo, tudo bem? É o nosso sexto encontro e o quinto capítulo desse livro, dessa jornada que nós estamos aqui trabalhando. Na semana passada, nós falamos sobre o que é a mente inconsciente, aquela mente mais antiga, aquela área mais antiga do nosso cérebro, que também acaba gerando todos aqueles pensamentos. E a gente falou, não quero me estender aqui, eu quero apenas lembrar que essa parte da nossa mente, ela é responsável apenas pela nossa sobrevivência. Não que as outras partes não sejam, mas aquela é uma área que a gente não acessa tanto, não nos é tão acessível quanto outras áreas do nosso cérebro, da nossa mente, do nosso pensamento. Ok? Então hoje nós vamos falar bastante sobre esse modelo da mente que a gente chama aqui o modelo da mente de Gerald Cain, ou de Jerry Cain. Não sei se vai ficar muito nítido aí para vocês. Eu preparei esse cartãozinho, mas às vezes na câmera aqui não fica tão nítido, mas tudo bem, a gente vai se virando com os recursos que a gente tem aqui. Talvez você já conheça esse modelo. Esse modelo você encontra, você vai no Google Imagens na internet, você vai encontrar lá o modelo da mente de Gerald Cain. Vai aparecer os modelos e você vai encontrar sem grandes problemas. Ok? Mas para didaticamente a gente poder seguir aqui, é isso que nós vamos falar. Então, semana passada nós falamos sobre essa área aqui, que é a mente inconsciente, ok? Então a gente não vai voltar a falar hoje, porque já tem o vídeo da semana passada. Se você não assistiu, tem aí no meu Instagram, tem no meu canal do YouTube também, lá editado, bonitinho. Você pode ver depois, sem problemas. Ok, gente? Bom, hoje então nós vamos falar sobre essa área mais clara aqui, que é a mente consciente. A mente consciente é a área da nossa mente que acha que sabe tudo, mas não sabe muita coisa. Tá? Ela acha que tem todas as respostas, mas na verdade ela não tem exatamente ciência de muitas coisas que ela acredita que tem. Ok? Então é sobre essa parte da nossa mente que nós vamos falar. E à medida que a gente foi conversando, chegou, né, Gi? Tava sentindo sua falta já. À medida em que a gente for conversando, a gente vai entendendo por que a gente acha que a gente é de uma maneira, mas de fato a gente não é. A gente vai começar a entender por que a gente age de certas formas, pensa de certas formas, mas na verdade os nossos resultados eles são muito diferentes daquilo que a gente imagina, ou da forma como a gente age, da forma como a gente pensa. Ok? Então isso, a gente já deu uma pincelada nisso anteriormente, mas isso vai ficando cada vez mais claro, tá ok? Então, para começar, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, e aí vocês vão me respondendo se vocês quiserem, tá? Quem aqui se considera uma pessoa racional? Quem de nós aqui nessa live nos consideramos pessoas racionais? Ou, se você não se considera assim, quantas pessoas que você conhece, ou se você conhece alguém
que chega para você e diz assim, ah, eu sou uma pessoa muito racional, para mim as coisas têm que ser muito racionais. Você conhece alguém assim? Ou ainda, você é uma pessoa assim, muito racional? O que vocês acham aí, gente? Comenta aí só para dar uma agitada aí, para a gente ter um feedback de vocês, para a gente continuar essa nossa conversa aqui. Porque nós vamos falar hoje da mente racional, que é a mente consciente, aquela que a gente acha que está no controle. Vocês já ouviram essa frase? Eu sou uma pessoa muito racional, ou eu sou racional. A Marta comenta aqui, precisava ser um pouco melhor racional. Gisele, não me considero, mas conheço pessoas assim. Pois é. Sou emoção, a Marta. Legal, Marta, que bom que você tem essa consciência. A Thaís Agostini se considera racional. Legal. Minha amiga Kátia chegando aqui também. Pessoal, bom, vamos lá. Essa frase que a gente ouve, que muitas vezes a gente já repetiu ou repete, ou que a gente ouve de outras pessoas dizendo assim, eu sou uma pessoa muito racional. Gente, essa é uma meia-verdade, ou uma quase-verdade, ou até mesmo uma inverdade, ou um equívoco, né, para não ficar uma palavra muito forte. Nós achamos que nós somos racionais, nós achamos que a nossa mente consciente, a nossa mente racional está no controle, mas nós vamos percebendo que não exatamente ela está no controle. Marta está perguntando do Kazuya. Kazuya acho que foi o primeiro que voltou aqui para a live, viu, Marta? Aí, ó, ele está respondendo aí. Quando caiu a primeira e a gente voltou aqui, ele já foi o primeiro a puxar a fila aqui. Então, nós achamos que somos racionais, mas não somos. Quando a gente fala da mente consciente, que eu mostrei aqui ainda há pouco, né? Que é essa parte mais clara aqui, que é a parte da nossa mente que a gente passa a maior parte do nosso tempo. Por isso que a gente chama de mente consciente. A mente consciente, ela age na parte cognitiva do nosso cérebro. Lembra que mente e cérebro são coisas distintas, né? Então, o cérebro é a parte fisiológica, o órgão que está aqui na nossa caixa craniana, que é responsável por uma infinidade de funções aqui do nosso organismo. E a mente é a parte não tangível. É aquela parte que a gente não consegue tocar, que você não tem como abrir aqui, fazer uma cirurgia e mexer, né? Mas que ela está aqui comandando as nossas emoções, os nossos pensamentos. É aquela vozinha que a gente tem na cabeça aqui, né? É parte da nossa mente, que a gente está aqui conversando e raciocinando. Então, agora, elas são interligadas. A parte fisiológica, o cérebro, e a parte não tangível, que é a nossa mente, porque o cérebro ele vai fazer o processo fisiológico, químico, hormonal, para que a nossa mente ela possa ter as suas reações e vice-versa. A nossa mente também ela vai influenciando o nosso cérebro tangível, palpável, para que essas coisas aconteçam. Ok? Então, no cérebro, essa parte da mente consciente, ele funciona, estou falando da parte fisiológica, né? Ele funciona na área do nosso cérebro chamada neocórtex. E por que neocórtex? É o corte novo, né? A parte nova do nosso cérebro. Porque essa função de raciocinar, de elaborar, de dar explicações, de dar razão, de dar sentido para as coisas, essa é a função mais recente, mais nova do cérebro humano. Então, lembra que eu falei na semana passada, quando a gente falou da máquina mais sensacional que existe, né, que é a mente humana, ou o cérebro humano, se você preferir assim, essa parte do nosso cérebro, do ponto de vista da teoria da evolução, é muito recente. Tá? E aí, eu não quero entrar nos detalhes aqui se você crê na teoria da evolução ou não, não é isso que está em discussão aqui agora, tá? Então, vou pedir apenas para que você não feche o filtro, não deixe que as suas crenças te bloqueiem ou te atrapalhem. É só uma conversa aqui para você entender como é que funciona esse processo. Nessa teoria, nesse entendimento, naquilo que a ciência estuda a respeito do cérebro, na neurociência, essa é a parte mais recentemente desenvolvida do ser humano.
que é o que dá sentido, que dá lógica, que permite que a gente possa filosofar, explicar, raciocinar, calcular, etc, etc. Que é uma área, por exemplo, que no reino animal você não vai encontrar desenvolvida em outros seres, a não ser os seres humanos. Ok, gente? Então, portanto, a nossa mente racional, ela funciona nessa parte. Agora, por que a gente tem o hábito, a tendência de achar que nós somos muito racionais ou que todas as coisas têm uma explicação lógica e a gente tem explicação para tudo? Porque a gente passa a maior parte do tempo nessa mente racional. Então, quando eu estou falando com vocês aqui e vocês estão atentos ao que eu estou dizendo, a mente racional está ligada no 220. Você está elaborando, você está prestando atenção. O que eu estou dizendo aqui tem que fazer sentido para vocês. Então, e tem que fazer sentido para mim também. Então, nós estamos aqui mutuamente utilizando a nossa mente racional, a nossa maquininha de raciocínio, a nossa mente lógica. Então, na verdade, a mente consciente, ela age na parte cognitiva do cérebro chamada neocórtex, e essa parte da mente ela é lógica, analítica e racional. Ok? Então, falando da parte da mente, da parte não tangível, o que é essa parte da mente, que nós chamamos aqui, portanto, de mente consciente, qual que é a responsabilidade dela nesse sentido? Primeiro, ela é responsável pela nossa memória funcional. O que é a memória funcional? É a memória de curto prazo, é aquela que só guarda aquilo que é necessário para você tocar as coisas no seu dia a dia. Então, por exemplo, o que é a memória racional para nós no dia a dia? Bom, eu preciso saber o número do meu celular, por exemplo. Porque se alguém pergunta, hoje você até manda o contato pelo WhatsApp e tal, mas ainda é útil saber o número do celular. Pode ser que amanhã depois nem seja mais. Mas por enquanto ainda é. Eu preciso saber o endereço da minha casa. Então eu preciso saber que eu moro na rua tal, apartamento tal, número tal, da rua, preciso saber o número do meu CEP, essas coisas básicas, né? São informações de memória de curto prazo. Se eu entro numa turma que eu começo a trabalhar numa empresa, tal, eu começo a aprender o nome das pessoas, eu lembro o nome dessas pessoas depois de um tempo, mesmo que na primeira semana eu não lembro o nome de todo mundo, mas depois você lembra. Então, isso é parte das informações que a gente chama de memórias de curto prazo. Então, é para guardar só o que é necessário. Quando essa informação deixa de ser relevante, de ser importante, ela não fica mais nessa parte consciente da nossa memória. Por quê? Porque gasta muita energia. Então, por exemplo, essas informações que eu falei aqui, possivelmente você lembra. Você lembra o número da sua casa, o número do seu telefone, você lembra o nome dos seus colegas de trabalho, alguns endereços, o endereço da casa da sua mãe, talvez, etc, etc. Mas, talvez você não lembre mais o número do telefone do seu primeiro número de telefone celular, ou quando você trocou de chip, talvez você já tenha esquecido. Ou talvez você não se lembre mais do endereço que você morou há 20 anos atrás. Talvez você não se lembre mais do nome de alguns amigos da sua faculdade ou da sua escola, porque você não convive mais com eles. E você lembrava, mas agora você não lembra mais. Por quê? Porque a nossa mente ela vai selecionando as informações que são mais relevantes. O que é relevante, o que é útil, o que é importante, fica na mente consciente. O que deixa de ser relevante não se apaga, mas ela fica lá no depósito, numa mente mais profunda, que é subconsciente. Ok? Então, essa é a primeira informação. Memória funcional. Memória de curto prazo. Por quê? Porque se a gente fosse lembrar de cada detalhe, de cada momento da nossa vida, a gente enlouquecia. Como é que eu vou lembrar de cada som, de cada nome, de cada cheiro, de cada informação? A nossa mente ela gastaria muita energia para lidar com todas essas informações ao mesmo tempo. Então, nossa mente, ela, como instrumento de sobrevivência e preservação, ela vai selecionando e vai deixando à disposição. Ó, leva só isso aqui. Né? É a mesma coisa que você fazer uma viagem. Você não tem como encher o porta-mala do seu carro com todo o seu guarda-roupa.
Tem gente que até tenta, né? Quando eu viajo aqui, eu, Thaís e as crianças, que a gente vai ficar no interior lá uma porção de dias, a gente lota o carro. Né? Fica pensando, mas eu vou precisar disso, vou precisar daquilo. Mas mesmo que você lote o carro, não dá para levar tudo. Você só vai levar aquilo que você vai usar. Ok, gente? Então a nossa mente consciente, ela faz o mesmo processo. A segunda função dessa mente consciente é fazer análise, é analisar os fatos. Então, por exemplo, quando a gente faz uma observação das coisas que a gente está vendo, que a gente está experimentando, a gente faz um exercício analítico, ou seja, eu faço uma reflexão. Então, se eu estou num determinado local, eu falo, o que eu tenho que fazer agora? Por exemplo, eu vou ali no metrô, primeira coisa, eu já tenho que rapidamente selecionar se eu vou... eu moro aqui perto do metrô do Sacomã, linha verde, então eu tenho que pensar se eu vou pegar o sentido que vai lá para a Vila Prudente, ou se eu vou pegar o sentido que vai lá para a Vila Mariana, porque eu tenho que mapear o meu caminho. Uma vez que eu entro, eu já tenho que prestar atenção em qual estação que eu vou descer. Então eu começo a fazer uma análise do meu contexto ali. Então isso é um tipo de raciocínio de análise. O que eu vou fazer daqui a pouco? Isso é a mente consciente que está fazendo. Essa análise também, ela pode ser de maneira automática. Nem sempre você tem que ficar pensando, agora eu vou descer na estação tal. Agora eu vou subir por essa escada aqui porque eu vou sair mais perto. Eu vou descer aqui na Consolação e vou subir por esse lado aqui porque eu já saio na Avenida Paulista. Então, isso é pensamento consciente, mas você pode fazer de maneira automática também. Por exemplo, muita coisa que a gente faz é meio que automático, não é? Então, por exemplo, quando você vai ler, um exemplo típico, você pega uma folha para ler, um livro para você ler. Você vai pegar aqui um texto, vou pegar o livro do Michael aqui. Você vai pegar o texto aqui, vai estar num sentido diferente para você aqui, mas quando a gente pega um livro, você começa a ler ele da esquerda para a direita, não é isso? Não é assim que a gente lê na língua portuguesa, no alfabeto romano? É assim. Então, você começa a ler da esquerda para a direita. Você faz isso automaticamente. Você pega um texto, um livro, você já olha aqui nesse lado da margem e você começa a discorrer. Mas, se você fosse, por exemplo, oriental, se você for ler em japonês, vai ser uma outra direção, vai ser da direita para a esquerda. Se for em kanji, vai ser de cima para baixo. Se for em árabe, vai ser da direita para a esquerda. Se for em hebraico, você vai ler da direita para a esquerda. Só que se você não tem essa informação, você automaticamente vai tentar ler da esquerda para a direita. Eu lembro que tinha uma piada que a gente fazia todo ano. Eu sou teólogo de formação, né? Então, na faculdade de teologia, no segundo semestre do primeiro ano, a gente começava a introdução ao hebraico. Então, no primeiro semestre, a gente não tinha contato com o hebraico, a gente só tinha contato com o grego. E aí, nos cultos que a gente tinha de quarta-feira, então, por vezes, a gente cantava alguns cânticos em hebraico, e aí vinha na folha tudo escrito em hebraico com a transliteração no nosso alfabeto, né, para a gente poder conseguir ler e cantar aquilo. Só que tinha que ler da direita para a esquerda, como se lê no hebraico. Então a gente sempre fazia piada com os calouros, né? Os calouros do primeiro semestre a gente falava assim, pessoal que é calouro, só para avisar, viu? Hebraico se lê da direita para a esquerda. Eles ficavam bravos com a gente, né? Porque eles sabiam disso, mas a gente gostava de tirar onda. Mas é a coisa do pensamento automático. Se você não tem essa informação, ao invés de ler da esquerda para a direita, você vai ler da direita para a esquerda. Faz sentido, gente? Então, a leitura é assim. As crianças que hoje estão aí vivenciando a revolução digital com o smartphone, que já nasceram nesse contexto, elas já pegam o celular, elas não vão automaticamente já passando o dedinho assim? E é muito comum, às vezes, a gente ver criança indo para a televisão, tocando na tela, ou indo para o computador tocando na tela, porque ela acha que a televisão ou a tela do computador também é touch, igual o celular. Algumas já são, né? Mas ainda nem tanto. Então, o que é isso? É análise e pensamento automático. Faz sentido, gente? Então, isso é a mente racional também, que nos ajuda nesse sentido.
Se tiver alguma dúvida, algum comentário, vocês podem ir colocando aí, tá? Terceiro aspecto, a força de vontade. Então, a mente consciente, ela é responsável também pela força de vontade. Esse é o mecanismo da nossa mente que nos leva a ficar empolgados e esforçados por alguma coisa. É uma parte importante da nossa mente. Todas são, né? Mas essa é importante por quê? Porque você precisa de algum nível, de alguma medida de força de vontade para você fazer qualquer coisa na vida. Ok? Então, não dá para você realizar nada sem esforço. Agora, o problema é que só a força de vontade não é suficiente para experimentar ou efetivar mudanças que às vezes a gente quer e a gente precisa na nossa vida. Então, por exemplo, quem aqui já tentou fazer uma dieta? Eu gosto do exemplo da dieta porque dieta é uma tristeza. Dieta é castigo, gente. Ai, ai. Por que dieta é tão difícil de manter? Porque a dieta, a maior parte dos métodos de dieta, né, para perder peso, envolvem você abrir mão de alguma coisa que você gosta. Ou de coisas que, numa situação normal, você não deveria abrir mão. Então, por exemplo, eu vou cortar tudo quanto é carboidrato. Tá, tudo bem. Mas veja lá, o corpo humano precisa de carboidrato. Não importa se é pão, se é arroz, seja lá o que for. Não dá para você ficar todos os dias sem comer carboidrato. Alguma porção você vai ter que comer. Eu vou cortar a proteína. Tá, ok. Mas não dá para você viver sem proteína. Então, o corpo ele começa a buscar caminhos para que você deixe essa dieta de lado. Por que o corpo vai fazer isso? Porque para você fazer dieta você precisa de força de vontade. E força de vontade é igual a uma bateria, igual a uma pilha, igual a uma bateria de celular. Ela começa, mas você vai gastando e vai baixando. E aí, depois que esgota, você tem que recarregar a bateria e leva tempo para recarregar, para você começar de novo. Então, demanda muita energia. Então, é muito difícil de se manter tudo só na base da força de vontade. Não estou dizendo que ela não seja importante. Mas até que aquela vontade, aquela coisa que você deseja, se internalize na sua mente, pode ser que você já desistiu, porque demanda muita energia. Faz sentido, gente? Porque é assim que é, tá? Mas eu quero que faça sentido para vocês. Eu quero que a mente racional de vocês entenda isso de uma maneira que faça sentido, tá bom? Então, essa é a força de vontade. Ela é importante, mas ela é limitada. Uma outra função da nossa mente consciente é a função racional. Então, eu já falei da parte analítica, né? E aí, assim, por que a gente fala muito do sujeito, da pessoa que é racional? Porque a gente procura sempre dar razão ou dar sentido para as coisas que a gente faz. Quando a gente usa a nossa mente racional, a gente está procurando dar sentido e explicação. O problema é que a maior parte das vezes, essa explicação ou essa razão a respeito das coisas que a gente vive, das coisas que a gente pensa, das coisas que a gente fala, ela não aborda a verdade na sua totalidade. Ou aborda só um aspecto da verdade. Ou às vezes não aborda nada, absolutamente nada, daquilo que a gente acha que é verdade. Então, isso acontece porque o motivo ele não está aqui na mente consciente. Ele está na parte mais profunda que é a mente subconsciente, que demanda 95% aqui das nossas decisões. Ok, gente? Então, é assim que funciona. Quer ver como que isso é verdade? Como que a mente consciente, por vezes, ela nos dá razões que a gente acha que são, mas nem sempre são? Se vocês puderem me ajudar aqui nos comentários, vocês me digam o seguinte. Me deem 2 razões, 2 ou 3 razões, ou uma que seja, pela qual, por exemplo, para quem é casado que está acompanhando a live aqui, por que você está casado, por que você escolheu o seu marido ou a sua esposa? Por qual razão? Você acha que você está com o seu marido ou com a sua esposa? Quem puder comentar aí, acho que vai ilustrar bem. Tá? Uma razão ou 2 razões pela qual, ou mais se você quiser escrever, pela qual você está casado ou casada com a pessoa que você está. Ou se está namorando, por que você namora a pessoa que você está.
Por qual razão? O que você viu nessa pessoa? Por que você está com esse relacionamento? Se alguém puder nos ajudar, vai mandando resposta aí que a gente vai conversar sobre isso. Alguém quer arriscar, gente? Alguém quer expor aí as suas razões, os seus motivos pelo qual você está com a pessoa que você está, ou talvez ela esteja com você? Olha a Gisele aí. Eita! Não, calma aí, Gi, ainda não é terapia, é só uma pergunta. Alguém quer arriscar? Alguém quer dar um palpite? A Kátia, porque ele é meu oposto. Legal. Uma boa resposta, Kátia. Nós vamos falar sobre isso já já. Quem mais quer arriscar? A Gisele. Ai, ai. Alguém mais quer arriscar? Alguém quer comentar alguma coisa? Ou será que vocês nunca pararam para pensar nisso? Vai me dizer que vocês nunca pararam para pensar assim, nossa, eu tô com meu marido porque ele é assim, ou eu tô com a minha esposa porque ela é desse jeito. Gisele, nunca pensei sobre isso, fui pega de surpresa. A Suelen só dando risada, né, só? Pois é, gente. Bom, a Kátia foi a única, por enquanto, que teve coragem de botar para fora aí. Pessoal, seja qual for a resposta que a gente for dar, via de regra, é uma resposta da nossa mente consciente. É uma função racional. Então, por exemplo, a Kátia, ela falou que ela casou com o marido dela porque é o oposto dela. Isso é parte da verdade. Faz sentido? Se a gente for procurar na mente subconsciente da Kátia, nós não vamos fazer isso agora, tá? Mas na mente subconsciente pode ser que ela necessite realmente de alguém que seja o oposto dela, né, Kátia? Para preencher as necessidades que ela tem. Por quê? Porque as necessidades que ela tem, ela não conseguiu preencher, ela encontra no outro. A Marta, depois de 20 anos separada, eu não saberia dizer. Faz sentido, Marta. O que acontece? Muitas vezes quando a gente faz essa pergunta, a gente ouve alguém falando assim, eu casei com essa pessoa porque ela é bonita, porque é charmosa, gostei do sorriso, porque é carinhosa, porque ela é da mesma igreja que eu, porque está na mesma profissão que eu, a gente tem afinidades e tal. Essas respostas, elas são, racionalmente falando, fazem muito sentido. Só que essa é uma resposta racional. Lembra que é uma meia-verdade? Aí, ó, a Lucy, creio que Deus preparou meu esposo para mim. Eu também creio assim, viu, Lucy? Mas isso está no nosso sistema de crenças, porque a gente é cristão. Tá? Faz sentido? Mas existe uma explicação mais profunda. E aí eu vou usar o elemento da fé também para dizer por que Deus preparou exatamente esse esposo para você. Né? Tem uma razão subconsciente também. Deus conhece o teu subconsciente. Tá? Ou seja, fica aí que você vai entender. Quando a gente fala, por exemplo, eu gosto do sorriso, eu gosto da pessoa dele, eu acho ele legal, eu acho incrível, é da mesma profissão, é da mesma igreja, etc. Por mais que faça sentido, é uma explicação racional. Por exemplo, eu sou casado. Então, a Thaís, minha esposa, ela tem muitas qualidades que me fazem ser encantado por ela. Eu acho ela muito bonita, ela é atraente, ela é atenciosa, inteligente, ela é da mesma fé que eu. E sendo pastor, isso é muito importante, porque senão como é que ela ia compreender meu ministério, né? Então, assim, todo esse conjunto de coisas faz muito sentido para mim. Então, essas seriam explicações racionais pela qual eu estou casado com ela. Agora, gente, ela não vai me bater, né? Ela está me ouvindo aqui, que ela não está aqui no Instagram, mas ela está aqui perto, ela está me ouvindo. Ela não vai ficar brava comigo. Mas, vamos lá. Diante desse perfil que eu dei aqui da Thaís, nós estamos num mundo que tem 7 bilhões de pessoas. Num país que tem 220 milhões de pessoas.
qual a probabilidade dentro desse perfil de eu encontrar outras pessoas que estão no mesmo perfil? Agora eu apanho, né? Mas vamos lá, nós estamos falando da mente racional. É possível que existam tantas outras mulheres que também são bonitas, inteligentes, atenciosas, que sejam da mesma fé que eu, que sejam atraentes, e etc, etc. Ou não é, gente? É ou não é? Eu coloquei o meu casamento aqui agora em risco, tá? Então vocês me ajudam. Não, eu não estou colocando em risco não, porque nós já conversamos sobre isso e está tudo bem. Mas o que eu quero que você entenda é que, na prática, essa é uma explicação racional. Existe uma razão mais profunda que está no meu subconsciente que faz com que a Thaís ela me complete em coisas que eu talvez racionalmente saiba, mas que no meu subconsciente eu talvez nem saiba, mas que a minha mente detectou como uma possibilidade de preencher aquilo que eu preciso. Pode ver que casais geralmente eles se parecem muito em muitos aspectos, eles não são iguais, tá? Então, que nem a Kátia falou, é meu oposto. Ele pode ser o oposto nos hábitos, em alguns valores, em algumas coisas, mas existe uma razão subconsciente que faz com que ele preencha exatamente as necessidades que ela precisa. Para o bem e para o mal. Ela e todos nós. Faz sentido, gente? Então, agora, por que a gente explica assim? Porque ela é bonita, inteligente, está na mesma profissão que eu e tal. Essa é uma explicação racional. E às vezes a explicação racional, ela até contempla uma parte da verdade, mas ela não é a verdade. A verdade, ela está na nossa mente mais profunda. Ok? Tudo bem, gente? Espero que eu não esteja botando um conflito no casamento de vocês aí com essa história, hein? Mas é assim que a nossa mente é. E cada vez que a gente entender isso, vai fazendo mais sentido um monte de coisa na nossa vida. Vocês vão entender cada vez mais por que tem coisas que acontecem com a gente, por que tem coisas que não acontecem com a gente, porque esse é o modelo da nossa mente. Por exemplo, a gente sabe que no subconsciente a gente começa a descobrir questões muito subjetivas para o bem e para o mal. Então, por exemplo, não tem casal que se complementa, que parece que um é goiabada e o outro é o queijo? Que um é o açúcar por café? Então, assim, dá muito certo. Eles têm os problemas que todo mundo tem, mas assim, eles se alinham, eles se afinam. É uma programação da mente. Deu certo. Os dois estavam com a mesma atitude mental, ou com uma atitude mental em que a programação de um casou exatamente com a programação do outro. E as diferenças que haviam foram se ajustando, se alinhando no meio do caminho. Agora, há também casos em que a coisa dá errado. Né? Então, por exemplo, vocês já viram a história da mulher ou do homem com dedo podre? O que é a mulher do dedo podre ou o homem do dedo podre? É aquela pessoa que só arruma relacionamento zoado. Eu acredito que você deve conhecer alguém, uma amiga sua, um amigo seu, um parente, que só arruma relacionamento problemático. A pessoa casa, aí o marido não dá certo, o marido é complicado, às vezes é até violento, ou trai, bebe, sei lá, faz alguma coisa assim. Aí até que a pessoa não aguenta, ou é namorado, às vezes não é marido, é só namorado, e aí não dá certo. Aí separa e fala assim, nunca mais eu quero um homem desse na minha vida. Dá 2 meses, ela está namorando outra pessoa, qual é o perfil dessa pessoa? Igualzinho, mesmo padrão. A Thaís, conheço umas, hein? Pois é, isso não é só para menina, tá? É para rapaz também. Tem aquele cara que também só arruma o mesmo perfil de mulher, de namorada. Agora, isso não é só nos relacionamentos afetivos. Isso acontece em outras áreas da vida. Por exemplo, não tem aquela pessoa que é capacitada, inteligente, mas não consegue subir na carreira de jeito nenhum? E ela está ali trabalhando com gente que às vezes nem é tão capacitada, tão inteligente igual ela,
às vezes nem é tão esforçada e está todo mundo subindo e aquela pessoa fica no caminho. Às vezes quando parece que ela vai atingir uma posição importante, que às vezes ela está desejando, ela se sabota, ela faz alguma coisa errada, ela arruma alguma confusão, sempre tem alguma coisa que acontece que dá errado. E aí a pessoa fala assim, não, eu não tenho sorte mesmo. E não tem nada a ver com sorte. Quando ela fala, eu não tenho sorte, é uma explicação racional. O problema está na mente subconsciente. A Marta conhece. Todos nós conhecemos. Porque isso é um padrão da mente subconsciente. A mente consciente vai explicar. Ela vai dar uma razão. Fala assim, não, eu não tenho sorte. Ou então, não, mas é que a pessoa fez isso e aquilo. Mas a mente consciente ela vai errar. Porque essa não é a verdadeira razão. A razão é mais no subconsciente. Por exemplo, vou falar de alguns casos que a gente já conhece na área de hipnoterapia, que é muito comum. Por exemplo, a história do dedo podre. Às vezes, a mulher que arruma um homem que não presta. Muitas vezes ela ouviu o pai, a mãe, ou alguém que é muito importante para ela, falando em algum momento da vida dela, olha, nenhum homem presta. Isso entra no subconsciente. Quando entra no subconsciente, no modelo da mente dela, ela começa a pensar assim, olha, homem nenhum presta. E o que ela vai buscar? Qual é o modelo de homem que ela vai encontrar? Homem que não presta. É a mesma coisa do rapaz que ouve lá. E, gente, isso é tudo generalização. Quem falou que todo homem não presta? Não, tem homem que não presta mesmo. Mas a maioria não é assim. É a mesma coisa falar assim, a mulher é tudo interesseira. Isso é mentira. Isso é uma generalização burra. Mas tem gente que pensa assim. E se na programação do sujeito ele pensa assim, ele vai se sentir atraído por que tipo de mulher? Por esse tipo de mulher. Tem homem interesseiro também, viu, gente? Pessoas interesseiras são de qualquer gênero. Então, mas eu só estou usando isso como ilustração, tá? Então é assim que acontece. A razão, ela está muito mais naquilo que é profundo. Até aqui tudo bem, gente? Faz sentido? Você concorda? Você discorda? Como é que é isso? Faz sentido? O Michael ele usa um exemplo aqui nesse capítulo de uma moça chamada Renata, que ela era arquiteta, era uma moça bonita, um corpo bacana, magra, e ela morava numa cidade litorânea que tinha uma boa praia, mas ela nunca, nem a pau, ela se sentia confortável de usar um biquíni na praia. De jeito nenhum. E não havia uma razão clara para isso. Né? Porque ela era solteira, então não tinha nenhum namorado ou marido ciumento. Ela não tinha assim, não tinha nenhum desconforto com o corpo, né? E era uma pessoa que morava na praia, né? Diferente da gente que às vezes mora longe e não consegue ir. A Marta está falando que faz sentido, a Kátia, quando o pai e a mãe falam que os filhos têm que escolher bem antes de casar, isso pode gerar um bloqueio. A pessoa fica escolhendo tanto que ela não escolhe a vida inteira. Faz sentido, né? Então é assim a programação. Então eu estava falando do caso da Renata e ela não ia para a praia de jeito nenhum. Aí numa sessão de hipnoterapia, o que ela descobriu? Que quando ela estava na barriga da mãe, veja que a mente subconsciente ela guarda isso desde a gravidez, ela ouviu o pai falando assim, falando do neném na barriga, né? Isso aí vai ser meu molecão que vai nascer e vai jogar bola comigo. Olha que louco, uma única frase. Na mente subconsciente dela ficou gravado o seguinte, eu não posso me mostrar como mulher, porque se descobrirem que eu sou mulher vai gerar frustração, porque o pai estava esperando um homem. Então, não é que ela não fosse mulher, nem que ela não se identificasse como mulher, mas ela não se sentia confortável de estar de biquíni na praia. E ela, na mente racional dela, não sabia. Então, qual que era a resposta da mente racional? Tem vergonha. Ou então, não gosto de sol, não gosto de biquíni, não gosto de praia. Isso é tudo resposta racional. A mente subconsciente estava dizendo assim, não mostre o seu corpo, porque senão vão descobrir que você é uma farsa, entre aspas. Que você não é o homem, o menino que vai jogar bola. É louco? Pois é, mas é assim que é a nossa mente. Ok, gente? Então, essa é a mente racional, que acha que sabe tudo, mas na verdade não sabe nada. Ou sabe muito pouco. Tá bom? Ela é importante, viu, gente? A gente tem que raciocinar, a gente tem que entender as coisas, a gente tem que ter atenção. Eu não estou dizendo que ela não seja importante. Estou dizendo apenas que há elementos
da nossa vida, da nossa racionalidade, da nossa compreensão das coisas, que estão muito mais profundos do que a gente imagina. Agora, como é que a gente faz essa transição entre a mente racional e a mente subconsciente? Lembra do modelo da mente que eu mostrei aqui? Existe uma linha, essa linha pontilhada vermelha aqui, não sei se vocês conseguem enxergar legal, que a gente chama de fator crítico, ou de senso crítico, se você preferir. Essa linha, ela funciona como um segurança da fronteira da nossa mente. É o que separa a nossa mente consciente da nossa mente subconsciente. Então, é por isso que existe essa divisão, porque tem aqui um guardião, um segurança, né? Um porteiro, que vai dizer, olha, isso aqui pode entrar, isso aqui não pode entrar. Então, qual que é a responsabilidade do fator crítico? Ele é responsável por filtrar todas as mensagens que chegam na nossa mente, lá na mente subconsciente. Então, o que acontece? Eu estou falando aqui com vocês. Tudo que eu estou falando aqui é informação. Ok? Essa informação, ela entra primeiro na sua mente racional, sua mente consciente. Você começa a analisar, começa a entender, começa a elaborar. Se essa informação ela começa a fazer sentido, então a tendência é que ela comece a entrar na sua mente subconsciente, para ir se ajustando às suas programações. Só que, se o teu fator crítico, ele analisar essa informação e ele entender que não é coerente ou congruente com a programação que você já tem na sua mente subconsciente, ele vai fazer isso aqui, ó. Opa, aqui não. Aqui não entra. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. A sugestão, que é a informação que eu estou dando, ou que qualquer uma que você receba, ela vai bater e vai voltar. É uma informação que você não vai reter, que você não vai aceitar, porque a sua mente, ela não vai receber. Em contrapartida, se ela for congruente, se ela for coerente com o que já está na sua programação, então ela vai entrar, o fator crítico vai abrir e vai deixar que essa informação reforce uma programação que você já tem. Se não tiver, ela bloqueia. Se não, ela deixa passar. Ok? Por que o fator crítico age assim? Porque ele obedece à programação da tua mente subconsciente. E isso serve tanto para uma sugestão, para uma mensagem, para uma informação boa, quanto para uma informação, uma mensagem ruim. Para os dois casos. Por exemplo, eu posso falar, por exemplo, vamos pegar aquele exemplo que nós usamos lá, né? Quem foi que comentou aqui? Foi a Kátia que falou. Aqui, ó. Kátia comentou. Quando o pai e a mãe falam que os filhos têm que escolher bem antes de casar. Se essa programação é a tua programação, por exemplo, se você ouviu isso muito, isso fez parte da sua programação, se eu falar para você assim, olha, fique esperto, não vai dar mole para qualquer pessoa, não, vê bem aí quem que você está paquerando e tal, para você vai fazer muito sentido. Por quê? Porque isso já faz parte da sua programação. Agora, se eu disser para você, por exemplo, assim, não dá para ficar enrolando muito não, você não está vendo, essa pessoa está dando brecha para você, vai lá, paquera, conversa, para você não faz sentido. Porque não é a tua programação. O seu fator crítico ele vai fazer isso aqui assim, ó, opa, aqui não. Você nunca viu, eu tenho certeza que já deve ter visto pessoas que você já elogiou, já incentivou, já falou bem dela, falou assim, fulano, você é inteligente, você é capaz, você vai conseguir. E essa pessoa, ela até gosta do que você está falando, mas ela não acredita. Não tem gente assim? Que você fala, não, vai dar certo, você vai conseguir, vai dar tudo certo. E a pessoa, por mais que ela goste dessa informação, ela fala, não, ela começa a desconfiar, ela vai até evitar você, porque ela acha que você está querendo alguma coisa dela. Ela está me bajulando por quê? Está querendo alguma coisa de mim. Programação. Muitas pessoas se sentem desconfortáveis com um elogio, com uma palavra de incentivo. Por quê? Porque na programação dela nunca teve isso. Ok? É o que a Kátia está falando aqui, né? Essas pessoas aí que têm esse conselho, tem que escolher bem e tal, né? Passa a vida inteira procurando e não se firma com ninguém.
É isso aí, né, Thaís? É isso aí. Tem gente que não aceita elogio. De jeito nenhum. Tem gente também que não aceita crítica. Só ela tá certa. Por quê? Porque a mente subconsciente dela já criou uma programação em que ela se defende de qualquer coisa que coloque ela numa situação defensiva. Então, antes dela se colocar na defensiva, ela já ataca. E aí, às vezes, você tem dificuldade de lidar com gente assim. Então, essa é a questão. É assim que é a nossa mente. Por isso que o fator crítico, ele funciona dessa maneira. Né? Não é uma coisa lógica, não é uma coisa racional, não é uma coisa que a gente possa dizer assim, é assim e pronto. Não, não é assim e pronto. Existe uma causa que é subconsciente. Ok? Portanto, pessoal, nós não somos tão racionais assim, não. A gente acha que é, mas na verdade a gente é muito pouco. A gente usa a nossa mente racional. Mas não é a nossa mente racional que comanda as nossas ações, que dirige a nossa vida, que direciona quem a gente é. Nós somos produto e fruto da nossa mente subconsciente. Então, praticamente tudo o que nós fazemos e que nós somos está ligado ao nosso subconsciente, que é essa parte mais profunda aqui da nossa mente, que depois, na semana que vem, no próximo encontro, nós vamos falar bastante dessa parte da mente subconsciente. Ok? Por isso que tantas e tantas vezes, mesmo tendo consciência, a gente cai nos mesmos erros e problemas. Então, quantos de nós, ou pessoas que nós conhecemos, que começou uma dieta e não concluiu? Mente racional. Mente consciente. Quantas pessoas que começaram uma academia e abandonaram? Mente consciente. E veja, quando eu estou falando quantas, eu não estou dizendo que todas as pessoas abandonam dieta ou abandonam academia. Mas, via de regra, a pessoa que não abandona é aquela que a mente dela, a programação subconsciente dela já está mais preparada para poder lidar com aquilo. Porque aí ela não vai usar só a força de vontade, ela vai usar a programação dela também. Ok? Quantas pessoas que a gente conhece que se auto-sabotaram ou se auto-sabotam no trabalho? Quantas pessoas que sabotam seus próprios relacionamentos? Então ela começa a namorar, encontra um homem maravilhoso, uma mulher maravilhosa. Você fala assim, gente, essa pessoa não pode perder um partido desses. E daqui a pouco ela faz alguma coisa para afastar essa pessoa. Muitas vezes a programação dessa pessoa está dizendo assim para ela lá no subconsciente, você não merece essa pessoa. Racionalmente, ela quer ficar com aquela pessoa, porque ela fala, essa pessoa é tudo de bom. Mas na mente subconsciente dela, ela está ouvindo assim, você não merece essa pessoa. Ou então, pode ser que a mente subconsciente dela está dizendo assim, é melhor você se afastar dessa pessoa antes que ela se afaste de você, porque ela vai te trair. Então, antes dela te trair, para você não sofrer, você já se afasta. Agora, isso não é racional. Isso é emocional. Isso é subjetivo. Ok? Pastor Paulo está falando aqui, há pessoas que não aceitam conselhos e ainda você não quer que eu seja... Ainda diz que você não quer que eu seja feliz. É isso mesmo. É a programação da pessoa. Thaís Agostini. Então, podemos dizer que nossas reações e comportamentos são definidos pela programação que cada um tem? Thaís, em grande parte, sim. Tá? Em grande parte. Não é tudo, tá? Mas é uma boa parcela. Lembra quando a gente falou num outro encontro sobre os 95% de soldados que lutam contra 5%? Que é uma luta desigual. Esses 5% é a mente racional. Os 95% é a mente subconsciente. Então, por isso que é tão difícil você quebrar padrões de maneira consciente. Não é impossível, tá, gente? Existe caminho para isso. Mas não é tão simples, porque para você quebrar um padrão, você precisa pelo menos definir, conhecer, identificar qual é esse padrão. Para depois haver uma transformação. Agora talvez você me pergunte assim, caramba, mas tudo bem. Se existe uma programação que está na mente subconsciente, que define as nossas ações, nosso comportamento, e existe a mente consciente, que racionaliza, que pensa, que se esforça, mas que não tem tanta autonomia de decisões, e nós temos um fator crítico aqui, que fica
barrando as sugestões que não são congruentes com a nossa programação, então nós não vamos mudar a nossa programação nunca. Não, nós vamos mudar sim. A gente muda o tempo todo. Porque esse fator crítico ele não é travado. Ele é só um segurança, um guia. Como é que você abre o fator crítico com uma nova sugestão? Eu estou preocupado com o horário que daqui a pouco acaba, tá? Mas eu vou falando até acabar. Se acabar, eu abro a segunda live para a gente ir para a terapia coletiva, tá bom? Hoje vai ser top, hein? Então segura a onda aí que vai dar tudo certo. Mas vamos lá. Esse fator crítico ele está o tempo todo abrindo e fechando. Ele abre a porta para quem ele quiser. Como é que a gente abre essa porta? Primeiro, é quando a sugestão ela é coerente com aquilo que já está na nossa programação, ok? Então isso não vai mudar muita coisa. Na verdade, só vai reforçar um padrão que a gente já tem. Qual outro caminho? Autoridade quebra padrão. Por que o que os nossos pais falam faz tanta marca na nossa mente? Para o bem e para o mal. Papai e mamãe é autoridade. Uma coisa é o Zé da esquina falar uma coisa para mim que eu não vou levar a sério. Outra coisa é meu pai e minha mãe falar para mim. É difícil a gente ignorar o que pai e mãe falam. Não é? Quer ver outra coisa que é forte também para abrir o nosso fator crítico? Emoção. Toda informação que ela vem acompanhada de uma emoção forte, ela faz isso aqui com o nosso fator crítico. Ó. Ela abre e entra na nossa programação subconsciente. É por isso que propaganda de TV tem tudo quanto é elemento que mexe com as nossas emoções. Tem música, tem uma família feliz, ou tem uma mulher de biquíni, ou tem um cara com peitoral grande dando risada na praia, ou tem uma piadinha, ou tem um super jato com um cara ultrapassando os limites. Ou seja, tem alguma área. Se você for fazer um estudo, por exemplo, dos arquétipos de Jung, sobre os arquétipos da propaganda, você vai ver que tem marcas que assumem esses arquétipos. Então, por exemplo, você vai pegar lá o Rolex, né? A marca Rolex é o arquétipo do clássico, né? Algumas marcas vão pegar o arquétipo do sábio. Por quê? Porque mexem com a nossa estrutura, mexem com a nossa mente, mexem com as nossas emoções. A gente se identifica com essas marcas. Ok, gente? Faz sentido? Então, dá para fazer isso. E existe um caminho também, que é o caminho que a gente domina aqui, que é o caminho da hipnose, da hipnoterapia. Através da hipnose, através da hipnoterapia, a pessoa, toda hipnose é uma auto-hipnose, ou seja, a pessoa mesma que vai se hipnotizar, e ela vai ter condições de abrir o seu fator crítico, o seu senso crítico. E aí, então, uma sugestão aceitável para as áreas da mente dela, tanto a consciente quanto a subconsciente, vai entrar e se torna uma nova programação. Por que tem que ser aceitável? Porque se eu te hipnotizar, se eu te levar numa hipnose e falar assim, ó, pula da janela do prédio, você não vai pular. Porque não é aceitável, você sabe que você vai morrer. Então você não vai fazer. Ok? Beija o rapaz da esquina. Você não vai fazer isso. Ok? Então, porque não é aceitável. A não ser que você esteja brincando. Se você entra na brincadeira, aí é uma outra história. Lembra aquela coisa? O cara fez o outro comer cebola achando que era maçã e tal. Eu não gosto desse tipo de brincadeira, mas vamos lá. Se a pessoa está numa hipnose de entretenimento, ok. Ela topou fazer parte da brincadeira. Então tá tudo bem. Ela não vai morrer por causa disso. Mas nós estamos falando de coisa séria aqui, né, de terapia. Então é possível você mudar um padrão. É possível uma pessoa que não se reconhecia, que tinha medo de botar um biquíni na praia, ela descobrir a razão através da memória subconsciente e reprogramar aquilo para que aquela informação ela seja transformada. O evento não vai mudar, mas o que ela sente a respeito daquilo muda. Então, no caso da Renata aqui do exemplo, quando ela fez a terapia, ela descobriu que ela tinha um bloqueio de usar biquíni, de ir na praia, por causa do comentário do pai. Ela entendeu na terapia que o pai não fez aquilo por mal. Isso é coisa de homem. Né? Tem muito homem que fica naquela, eu quero um moleque para jogar bola comigo. Mas isso não significa que o pai, quando soube que era pai de uma menina, não amasse ela. Foi só um comentário bobo. Quando ela entende isso, quando a mente subconsciente dela entende isso, ressignifica. Ressignificou,
ela deixa de ter receio de ir na praia de biquíni, porque ela não tem mais que esconder o corpo. Está curada. Faz sentido, gente? Gente, se eu fosse contar os casos, as coisas que eu tenho visto em hipnoterapia, os clientes que passam na minha mão, as coisas que aconteceram comigo também, né? Tem desde as coisas mais traumáticas até as coisas mais banais. Mas está lá no subconsciente. E quando a gente vai dar uma explicação racional, a gente vai dizer, ah, não, é por causa disso, por causa daquilo. Você vai pegar a moça do biquíni e falar assim, ah, ela tem vergonha do corpo dela. Não, ela não tinha vergonha do corpo dela. Ela tinha um bloqueio. É diferente. Né? Essa coisa de vergonha do corpo é muito subjetiva também. Né? Você vai numa praia, praia é um lugar democrático, tem de tudo. Tem gente com shape sarado, tem gente gorda, tem gente muito magra, tem gente muito branca, tem de tudo. Aí quando eu vou na praia, é melhor você usar um óculos escuro, viu? Porque eu vou dar reflexo de tão branco que normalmente eu tô. E como eu não gosto de ficar muito ardido, né? Branquelo não aguenta sol. Então eu prefiro continuar branquelo. Tô bem resolvido com isso. Ok, gente? Então é assim que a nossa mente funciona, tá bom? E qualquer desculpa que a gente deu ou ouve as pessoas darem, são desculpas da mente consciente, racional, analítica e muitas vezes equivocada. Mas dá para mudar isso. Basta a gente conhecer os padrões, buscar ressignificar esses padrões que estão na nossa mente subconsciente. E é isso que nós vamos fazer daqui a pouquinho, na hipnoterapia coletiva, quando a gente fechar essa live e abrir a outra. Ok? Alguém tem alguma dúvida ainda, gente? Alguma pergunta, algum comentário que queira fazer? Se tiver, aproveita antes da gente fechar. Ou, ixi, nem vai dar tempo. O Instagram vai fechar aqui pra gente, tá? Eu vou fechar, vou salvar aqui a capa e a gente já volta para a hipnoterapia coletiva. Eu espero vocês lá, tá bom? Estou aguardando vocês lá. Espera um tempinho e a gente segue lá. Até!